Olá, começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. E nós começamos o programa hoje com informações da Assessoria de Comunicação da UFG. O Gustavo Soares, né, está na linha para falar com a gente, trazendo informações direto da Ascom. Olá, Gustavo, bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, tudo bem? Bom dia, Vamos às tudo notícias bem? da universidade. Tecnologia. O Centro de Seleção da UFG lançou ontem, dia 31, quinta-feira, o aplicativo CS Candidato. O aplicativo vai permitir que os candidatos inscritos em processos seletivos ou concursos realizados pela UFG que acompanhem a situação de sua inscrição. A ideia do aplicativo surgiu da pretensão do Centro de Seleção de melhorar o atendimento, comunicação e interação com os candidatos, que muitas das vezes recorrem ao atendimento telefônico para tirar dúvidas sobre a situação de sua inscrição e informações do concurso. Além disso, os usuários vão poder ter acesso às informações adicionais, como, por exemplo, detalhes da inscrição, tipo de vaga que você está inscrito, confirmação de pagamento e link de acesso à página do processo seletivo. Acesse! O aplicativo já está disponível no Play Store para aparelhos Android. E o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG está com as inscrições abertas para a seleção de empreendedores que receberão apoio na criação e desenvolvimento de negócios inovadores. Serão selecionadas 5 propostas com direito aos benefícios do programa de incubação. O programa vai oferecer espaço físico em sala individual ou compartilhada, palestras, cursos, mentorias, capacitação em gestão financeira, mercadológica e administrativa, e ainda orientação sobre registro de marcas e patentes. As propostas podem ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em sociedade, e devem apresentar viabilidade técnica e econômica. O período de inscrição vai até o dia 23 de fevereiro e o resultado final será divulgado no dia 19 de março. O edital e o link para as inscrições estão disponíveis no portal do Centro de Empreendedorismo e Incubação, o SEI. Mais informações também pelos telefones 3209-6034 ou 3521-2047. Eu repito, 3209-6034 ou 3521-2047. Agora o recado é para você. Ouvinte que foi aprovado no SISU, você precisa confirmar a sua vaga. A Pró-Reitoria de Graduação informa que os candidatos aprovados na primeira chamada pelo SISU para os cursos de graduação da UFG devem realizar a confirmação de vaga online no site www.sisu.ufg.br. Repito, www.sisu.ufg.br. O período de confirmação de vagas da primeira chamada começou na quinta-feira, dia 30. Você, aprovado, tem hoje, dia 1 e dia 4, segunda-feira, para confirmar a sua vaga. Aqueles que não confirmarem a vaga perdem o direito de realizar a matrícula presencial e de cursar a graduação na UFG. Se atente às datas da matrícula presencial de seu curso. O escalonamento já está disponível no site www.sisu.ufg.br. Agora você, ouvinte, que não foi aprovado no SISU, não desista. Inscreva-se na lista de espera. As inscrições estão abertas até o dia 5 de fevereiro pelo site www.sisu.mec.gov.br. Mais uma vez, www.sisu.mec.gov.br. E essas foram as notícias da universidade. Tá certo, Gustavo, obrigada pelas notícias de hoje. Gustavo, que está falando aí direto da assessoria de comunicação, né, da UFG, que fica lá no Campo Samambaia. E bom fim de semana para você, Gustavo, e até semana que vem.
Bom final de semana para você também, para os ouvintes da Rádio Universitária. E até semana que vem. Sextou! Até! O Ministério Público Federal em Goiás entrou com uma ação na Justiça pedindo que os candidatos que se inscrevem como cotistas no Sistema Único, aliás, no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, também possam participar da ampla concorrência. O órgão argumenta que os estudantes que se declaram cotistas ficam prejudicados caso não consigam comprovar essa condição e depois acabam perdendo a vaga, mesmo que tenham adquirido uma pontuação suficiente para entrar no curso pelo Sistema Universal. A ação pede que seja concedida uma liminar que determine a reabertura do prazo de inscrição do SISU para os estudantes que se declararam cotistas, também para que eles possam também participar da seleção de ampla concorrência. O documento sugere ainda que seja estipulada uma multa de R$10 mil por dia em caso de descumprimento dessa medida. Além disso, o MPF em Goiás quer que os próximos processos seletivos já prevejam essa inscrição concomitante no sistema de cota e universal. Essa medida, de acordo com o documento, também deve ser assegurada sob pena de multa diária de R$10 mil. Esse documento foi protocolado na quarta-feira, dia 30, e distribuído para a 9ª Vara da Justiça Federal em Goiânia. A edição do primeiro semestre de 2019 do programa Universidade para Todos, o ProUni, começou, na madrugada da quinta-feira, dia 31, e o período de inscrição para candidatos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para eles poderem concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas do Brasil. Para se candidatar a essas bolsas, às faculdades privadas, é necessário acessar o site do ProUni na internet. As inscrições terminam nesse domingo, dia 3. Nesta edição são oferecidas 243 mil bolsas de estudos, um recorde desde o início do programa, que começou em 2005. Esse dado é do Ministério da Educação. O MEC decidiu alterar as datas de inscrições do SISU, ProUni e também do FIES, depois de uma instabilidade no sistema do SISU 2019. Antes, esse prazo estava previsto para 1º de fevereiro. Agora, a inscrição está disponível, portanto, até às 23h59 do dia 3 de fevereiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Os clássicos do cinema. A produção e a história do cinema brasileiro. Lançamentos, estreias, notícias sobre séries, festivais e novos formatos da imagem. Imagem em Movimento. Sexta-feira, 14h. Estamos apresentando Intercampus. E hoje no Intercampus nós temos a participação do reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil, que já está na linha para conversar com a gente. Bom dia, professor. Obrigada por atender nosso convite mais uma vez. Bom dia a todos da Rádio Universitária, ouvintes do Intercampus. Estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho no nosso papo semanal aí. Isso. Então, professor, no início dessa semana, nós tivemos aí várias movimentações, o resultado da primeira chamada do SISU. Como é de costume, os estudantes se reuniram, comemoraram muito a aprovação na UFG. Agora, quem passou, quem está aguardando outras chamadas, tem que ficar atento às datas, né? Exatamente. Temos as outras datas aí, porque o estudante que foi aprovado tem um prazo para confirmação de matrícula. Esse ano tem uma novidade grande aí no sistema de seleção unificado, que a segunda chamada o aluno, uma vez aprovado em primeira chamada, ele precisa confirmar sua matrícula, sob o risco de não participar do processo. Então, vai provocar uma mudança muito grande no comportamento dos estudantes
e certamente no preenchimento das vagas. A gente imagina que teremos um percentual de confirmação de vagas muito maior em função dessa mudança no SISU. O tempo vai dizer para a gente se essa medida foi boa ou ruim, mas o fato é que estamos diante de uma nova configuração. E foi muito interessante também, esse ano, os próprios estudantes que organizam a recepção, o tradicional trote ali no Vaca Brava, buscaram, junto aos órgãos da prefeitura, um apoio para que aquele evento, que é absolutamente incontrolável, absolutamente espontâneo, tivesse um apoio da prefeitura, né? Nós, inclusive, abrimos algumas portas para os estudantes e o resultado, a meu ver, foi melhor do que dos anos anteriores. Ainda há muito que aprimorar, né? Mas a parceria da Comurg na limpeza, ainda na noite do dia 28, foi fundamental. O apoio da AMA, da Secretaria Municipal de Trânsito, da Agência Ambiental e da Secretaria Municipal de Trânsito e da Guarda Civil, né, foram essenciais para que aquilo transcorresse de maneira melhor. E como é um processo de aprendizado, a gente imagina que as próximas edições serão melhores ainda. E tem muito estudante feliz aí, né, professor, com esse resultado da primeira... Com razão, né? E as famílias também, né? Universidade pública, exatamente. E é um orgulho, né, professor, quando a gente vê relatos das famílias, a gente percebe que quando acontece esse momento aí do estudante ingressar na UFG, é um orgulho para a família, né? Sem dúvida, né? Nós temos, assim, certamente esse período do ano a gente vive os dois momentos, né? Vive o ingresso e também estamos em plena época de formatura. E a gente vê o quanto que faz a diferença na vida das pessoas, das famílias, passar pela universidade. O ingresso é uma festa, mas essa festa, ela, na formatura, ela se traduz na gratidão, no reconhecimento dos estudantes, das suas famílias, à Universidade Federal de Goiás. É muito gratificante ver, né, toda essa trajetória que a gente consegue enxergar aqui, às vezes no mesmo dia, né? Nós estamos fazendo uma colação de grau e temos o resultado do SISU e a gente vê os dois momentos de explosão de alegria, né? E o orgulho das pessoas terem os seus filhos aqui conosco. Certamente. E claro que o orgulho nosso de ter uma instituição tão reconhecida. Então, essa semana, né, 2 cursos de Direito da UFG, um com sede aqui em Goiânia, o outro da Regional Goiás, né, Regional Goiás e UFG Direito aqui em Goiânia, receberam da sede do Conselho Federal da Ordem em Brasília um selo, né, de qualidade chamado OAB Recomenda, né, que certifica a qualidade dos cursos de Direito no Brasil. Qual que é o significado desse selo aí para a UFG, professor? Isso mostra, né, de novo, a qualidade e a seriedade do trabalho que é desenvolvido aqui. Os nossos cursos de Direito foram todos reconhecidos no OAB Recomenda. Inclusive o curso de Jataí também. Então, os 3 únicos cursos reconhecidos pela OAB são os cursos da Universidade Federal de Goiás, né? E, juntamente, no Brasil, outros 158 cursos que foram reconhecidos dentro de 1.500 cursos de direito do país, né? Nós estamos com esse selo da OAB que faz essa medida a partir do desempenho dos estudantes no exame da Ordem de Advogados do Brasil. Isso é mais um indicador da qualidade e da referência que a universidade é em todos os níveis, né? Seja no ensino de graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, mas essa caracteriza de maneira muito evidente a nossa força na formação, na graduação em Direito, né? Sim. Então a gente também está celebrando e estamos muito orgulhosos dessa conquista. Ainda mais no... E, claro, a Faculdade de Direito de parabéns, né? Os nossos cursos de Direito de parabéns. E ainda mais num momento como esse, né, professor? Recursos cada vez mais escassos para as universidades, é um desafio manter essa qualidade, né? É um grande desafio. A gente trabalha muito, conta com um envolvimento muito forte dos professores, dos técnicos, dos estudantes, né? E a gente tem conseguido, apesar do financiamento muito aquém do
do desejável, a gente tem conseguido manter essa qualidade. É uma luta diária garantir essa qualidade, mas estamos vencendo também essa batalha. Professor, para encerrar nossa conversa, nessa semana estava previsto um encontro entre reitores das universidades com representantes do Ministério da Educação. Essa reunião aconteceu? O que ficou estabelecido lá? Tivemos uma primeira conversa com o ministro da Educação. Estavam presentes os membros da diretoria da Associação dos Dirigentes, né, os membros da Andifes, né, nós somos 5 reitores que fazem parte da diretoria. Sim. E mais o secretário executivo da Andifes, e tivemos uma primeira conversa, né, uma conversa ainda de apresentação, né, fomos bem recebidos, e a partir dessa conversa nós estamos estabelecendo uma agenda. O ministro deve visitar em uma das próximas reuniões do Conselho Pleno da Andifes, onde estão reunidos todos os reitores. Ele deve nos visitar para uma conversa sobre os rumos da Universidade Pública Brasileira, uma discussão franca e sobre, né, a percepção, né, a gente viu na reunião que ainda há muito o que essa equipe do MEC tem ainda muito a conhecer das universidades, mas foi uma reunião basicamente de apresentação e de preparação para uma agenda de agora em diante, né? Então, vamos aguardar. O MEC ainda não apresentou os seus projetos para a educação superior. O pouco que a gente sabe aí às vezes de notícias, às vezes meio desencontradas, né? Sim. Mas estamos, assim, iniciando uma relação, e é claro que o nosso compromisso é com a educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Não abrimos mão da autonomia universitária, né, da liberdade de expressão e de cátedra. Deixamos tudo isso muito explícito lá para o ministro também. Tá certo, a gente conversou com o professor Edivar Madureira Brasil, né, reitor da UFG. Professor, muito obrigado mais uma vez por falar com a gente no Intercampus, aqui da Rádio Universitária, e até semana que vem para a gente conversar novamente, trazendo as novidades da UFG. Obrigado, Isaura. É sempre uma satisfação, e estamos aí sempre também à disposição da Rádio Universitária e do Intercampus. Um bom final de semana para todos. Um bom fim de semana, um abraço, professor. A gente faz um intervalo agora e volta já. Estamos apresentando Intercampus. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O mundo da música dos povos latinos. Música Latina, agora em novos horários. 14h30 na sexta, horário alternativo, 20h30 da noite no domingo. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Estamos apresentando Intercampus. A recente tragédia ambiental de Brumadinho foi tema de uma entrevista veiculada no Jornal das 6 nesta semana. O jornalista Delfino Adorno e a repórter estagiária Thaisa Gracic conversaram com o professor da Escola de Engenharia da UFG, Emiliano Lobo de Godoy, doutor em Planejamento e Gestão Ambiental. Vamos acompanhar essa conversa. E a recente tragédia em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, trouxe à tona diversos questionamentos a respeito das leis ambientais. Para entender mais sobre o assunto, conversamos agora com o doutor em Planejamento e Gestão Ambiental da Escola de Engenharia da UFG, professor Emiliano Lobo de Godoy. É um prazer poder estar com vocês aí no programa. Por que é tão importante que as leis de licenciamento ambiental sejam seguidas à risca? O licenciamento ambiental que prevê quais são os possíveis impactos ambientais de uma atividade. Então, quando se faz a análise ambiental de um determinado empreendimento,
se avalia quais são os aspectos e os impactos ambientais desse empreendimento. E a licença ambiental traz os cuidados. Primeiro, ela avalia se é possível aquele empreendimento ser instalado naquele local, daquela forma com que está sendo proposta, e traz as chamadas condicionantes, ou seja, são as formas com as quais aquela empresa tem que funcionar e, além disso, monitorar os impactos da sua atividade. Então, o procedimento de licenciamento ambiental que disciplina, de fato, o funcionamento dessas atividades que têm potencial poluidor. Portanto, abrir mão do processo de licenciamento ambiental é dar um tiro no escuro, é não saber exatamente o que vai ocorrer com aquele empreendimento naquele local. E, professor, as falhas na fiscalização dessas leis são causas prováveis para o que aconteceu em Mariana e agora em Brumadinho? São também parte das causas, porque são várias causas que acontecem, que acarretam um problema tão significativo como esse. É uma sequência de falhas, né? Um acidente tão complexo, tão terrível socialmente falando, traz, na verdade, apresenta uma grande falhas de origem que tem dentro desse processo. E o principal que a gente pode destacar dele é o da própria empresa, no sentido de não monitorar adequadamente os seus rejeitos, as suas barragens e seus equipamentos de segurança. Houve uma sequência de falhas. Por outro lado, dentro do projeto que foi apresentado, algumas falhas estruturais. O tipo de barramento que foi feito é um barramento que que tem 40 anos que foi implementado, ele já está em desuso em várias partes do planeta. Então é um projeto que já deveria ter sido desabilitado há muito tempo. E, por outro lado, falha na segurança, ou seja, a sirene não funcionou. E dentro do projeto eles instalaram partes da empresa que são totalmente incompatíveis e até impensáveis para essa situação, como, por exemplo, um refeitório abaixo da barragem. Então, é claro que é uma zona de risco e que não poderia se pensar em colocar um refeitório naquele local. Portanto, é uma gama de falhas de fiscalização, de licenciamento ambiental, de projeto, de responsabilidade do engenheiro, do responsável técnico, enfim, é um grande conjunto que falhou nesse sistema e que, de alguma forma, que isso sirva de lição para todos nós. Realmente que sirva de lição. Mas a lição de Mariana não foi aprendida, né? Afinal de contas, aconteceu praticamente com a mesma empresa em 2015 e agora se repete. Como o senhor vê essa situação? É lamentável. Além do desastre Mariana, que foi naturalmente o pior desastre ambiental que a gente já teve até hoje, esse desastre agora de Brumadinho é considerado o pior desastre trabalhista, social que a gente tem. Ambientalmente até o impacto dele é um pouco menor, mas o número de mortos, até agora são 84 mortos e 276 desaparecidos, é um número também muito grande. A gente teve também na mineração Herculano, em Itabirito, um problema seríssimo também em 2014. Não nos faltam exemplos de acidentes ambientais. E pouco se discute nesse sentido de fortalecer o processo de licenciamento e fiscalização ambiental. Muitas vezes o que a gente vê é uma tendência de afrouxamento, de fato, do processo de licenciamento e fiscalização ambiental. Então, ao invés de termos uma estratégia mais apurada para fazer isso, acabamos enfraquecendo os atores de licenciamento e fiscalização ambiental. Então, esperamos que desse cenário a gente consiga chamar atenção para o tema e que a gente tenha cada vez mais forte os órgãos ambientais, tanto em nível federal, como estadual, como municipal. Professor, qual a sua posição a respeito da flexibilização das leis ambientais que estão sendo propostas agora pelo novo governo federal? Existem várias frentes nesse processo. Então, o primeiro flexibilização é um termo muito amplo. Existem procedimentos no processo de licenciamento ambiental que, de fato, devem ser repensados no caso de micro e pequenas empresas.
empreendimentos de baixíssimo impacto ambiental não podem ser tratados como empreendimentos de grande impacto ambiental. E muitas vezes essa atitude faz com que os órgãos ambientais fiquem sobrecarregados com processos de baixo impacto ambiental e não tenham tempo para olhar com devido cuidado em empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então, deve-se adotar posturas diferenciadas em função do tipo de impacto ambiental que as empresas produzem. E isso, efetivamente, vai trazer uma maior possibilidade do órgão ambiental se fortalecer e se direcionar a esses empreendimentos de grande impacto. Essa que é a grande ideia que tem que ter para trabalhar nesse sentido, mas jamais no sentido de se afrouxar os critérios ambientais, de deixar mais permissiva a atividade ambiental. Cada vez mais a gente repercute as mesmas notícias. Meio do ano a gente tem crise de água, durante chuvas a gente tem inundações, essas notícias se repetem todos os anos. Das 10 maiores temperaturas que foram observadas no planeta, as 8 maiores foram nos últimos 10 anos. Então, cada vez mais a gente tem indicativos que essa situação deve ser olhada com mais cuidado. E cada vez temos menos tempo para tentar fazer alguma coisa. Professor, é possível mensurar o impacto ambiental aí de um incidente grave como esse em Brumadinho? Até esse momento, não. Só assim, tentando responder, até o de Mariana, que foi em 2015, até hoje, a gente não tem como falar sobre esse acidente até esse momento, porque esse impacto, na verdade, ele é olhado, quando a gente fala em termos de sustentabilidade, ele é olhado em 3 eixos: o econômico, o social e o ambiental. Então, até nesse momento, a gente não tem claramente uma resposta para o de Mariana, ainda mais esse que aconteceu agora em Brumadinho. Então, realmente é um impacto, até porque muitas coisas intangíveis são perdidas. Quando a gente fala da questão social, como mensurar o impacto da morte de uma única pessoa? E a única justificativa que a gente tem até o presente momento é que a sirene do alarme de segurança não tocou. Então, é necessário se rever, de fato, todo esse processo. Esse impacto vai demorar muito tempo para ser conhecido e muito mais tempo para tentar mitigá-lo, porque eliminá-lo será impossível. Ou seja, aquele ambiente foi alterado de tal forma que não vai ser possível reinstalá-lo da forma que era anteriormente. É uma pena, né, professor? Sem dúvida, o que a gente precisa, de fato, é tentar tirar algo disso tudo, reaprender algumas coisas e, de fato, respeitar os recados que o meio ambiente, que a natureza está nos dando. A gente precisa tratar de forma mais cautelosa esses parcos recursos naturais que a gente tem à nossa disposição. Ou seja, devemos também, aproveitando a oportunidade de falar com vocês, esse público tão amplo, rever, inclusive, os nossos hábitos de consumo. Minério de ferro, esse acidente vem porque o minério de ferro é base da produção do aço. Então, quanto maior o consumo, maior a necessidade de produção. Então, se temos uma sociedade altamente consumista, a gente tem naturalmente a necessidade de se produzir cada vez mais. E aí, obviamente, se reflete em toda uma cadeia do processo produtivo, em que o impacto é ao longo da cadeia e não só no momento do consumo. Então, a gente também tem que parar e refletir um pouco em cima de qual é o nosso comprometimento com a questão ambiental, nos nossos hábitos diários, né? E aí, cada um dentro da sua possibilidade, tentando fazer alguma coisa em prol desse ambiente que já está tão frágil e tão machucado, né? Conversamos com o doutor em Planejamento e Gestão Ambiental da Escola de Engenharia da UFG, Emiliano Lobo de Godoy. Obrigada, professor, por falar conosco. Eu quem agradeço a oportunidade e sempre coloco à disposição de todos vocês. Parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado. E com essa entrevista nós encerramos o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende.